Boa tarde, turma do terceiro ano, tudo bem? Professora Aline falando. Hoje nós vamos dar sequência à nossa atividade do EMAI, do livro Currículo em Ação, EMAI, Matemática, páginas 24 e 25. Estamos no volume 1. Presta atenção, presta bastante atenção, assiste com calma e faça diretamente no seu livro, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos trabalhar a atividade 3.5. Então, vamos trabalhar agora hoje uma pesquisa sobre times de futebol preferido. Atividade 1, página 24. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro. Obtém os seguintes resultados, então prestem atenção. Temos aqui, deste lado, times de futebol, o nome do time, e deste outro lado temos o número de torcedores que votou em cada time. Então, vamos lá, a nossa tabela de time preferido. Primeiro time, Botafogo, eles tiveram um número de 97 votos, ou seja, 97 torcedores votaram no Botafogo. Flamengo, 247 torcedores, ou seja, o Flamengo obteve 247 votos. Fluminense, 133, então o Fluminense obteve 133 votos. Vasco da Gama, 108 votos, ou seja, 108 torcedores votaram no Vasco da Gama. Outros, ou seja, outros times, tá? Com outros nomes, outros times, pode ser Corinthians, Palmeiras, enfim. Apesar que é do Rio de Janeiro, tá? Eu não conheço o time do Rio de Janeiro, então eu estou falando os nomes que eu conheço. 102 votos, ok? Então, ele está aqui, prestem atenção. Responda as perguntas. Qual o time preferido? Então presta atenção. Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro? Vamos ver na tabela. Qual foi o time que teve o maior número de votos aqui na nossa tabela? Então, o maior é o que teve mais número de votos. Nosso maior número de votos aqui na nossa tabela, vou marcar aqui para vocês verem, foi o... Quem falou Flamengo acertou, foi o Flamengo, né? O Flamengo obteve o total de 247 votos. Então, a resposta da A é Flamengo. Quantos votos obteve o Fluminense? Então, pergunta B. Quantos votos obteve o Fluminense? Vamos de novo na nossa tabela e vamos ver quantos votos obteve o Fluminense. Fluminense, 133 votos. Então, nós vamos colocar a resposta na B, 133 votos. C, quais times tiveram mais de 150 votos? Então, a gente também vai voltar novamente para a tabela. Quais times tiveram mais de 150 votos? Vamos olhar. 97 não é maior do que 150. 247 é maior? Sim, 247 é maior do que 150. Então, o Flamengo é um dos times que teve mais de 150 votos. 183 é maior do que 150 ou é menor? Tempo para você responder essa pergunta. Vamos lá? 183 é maior ou menor do que 150? Parabéns, você que acertou, disse que é menor, é verdade. O 133, ele é menor do que o 150, então não é. Vasco da Gama, 108. 108 é maior ou menor do que 150 votos? Menor, porque o 108 vem antes, bem antes do número 150. A gente tem uma sequência dos números, lembra? Isso a Pro já ensinou na sala, também no Meet, que os números eles têm uma sequência, assim como as letras do alfabeto. Então, é 1, 2, 3, ele vai do menor para o maior. A gente tem uma sequência correta. Então, o 108 ele é menor do que o 150. 102, que foi os outros times, é maior ou menor do que o 150?
é menor também. 102 vem também antes, vem até antes do 108. Então, não. Então, o único time aqui que teve mais de 150 votos foi o Flamengo. O Flamengo com 247 votos. Então, a resposta da C, Flamengo, 247 votos. Na D, quantos times tiveram menos de 100 pontos? Agora a gente vai falar menos de 100. Então, quantos times tiveram menos de 100 pontos? Vamos olhar novamente na nossa tabela? Botafogo, 97. 97 é maior ou menor do que 100? Muito bem. 97 é menor do que 100. Então, o único time, será? Vamos ver se esse foi o único ou se teve mais? 247 é maior do que 100, então não foi esse. 133 também é maior. 108 também é maior que 100. E 102 é dois números maior que 100. Então, na alternativa D, quantos times tiveram menos de 100 pontos, nós vamos ter a resposta do Botafogo. Olha aqui, ó, na tabela. Botafogo, 97 votos. Então, a gente colocou aqui na alternativa D. E quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Então, ele pergunta assim, ó, quantos votos o Vasco teve mais que o Botafogo? Então, eu vou olhar aqui na tabela. O Vasco da Gama teve 108. O Botafogo teve 97. Então, eu tenho que fazer a conta. 108 menos 97, que deu igual 11 votos, tá bom? Então, olha aqui, ó. Presta atenção. Então, eu tenho aqui quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? 11 votos, tá bom? Quem quiser montar a conta aqui no cantinho no livro ou quiser fazer numa folha, pode montar. 108 menos 97. F. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? Como assim, Pro? Bom, ele está perguntando uma pergunta bem clara. Olha, essa pesquisa tem mais de 500 torcedores? Como é que eu vou ficar sabendo? Eu vou somar. Eu vou somar 97, mais 247, mais 133, mais 108, mais 102, para saber quantos votos teve no total. Por quê? Porque ele está perguntando quantos teve mais de 500. Ué, eu só vou saber se teve mais ou se teve menos se eu somar todos os valores aqui da minha tabela. Bom, eu já fiz essa conta e já coloquei aqui na tabelinha para vocês. Por quê? Porque vocês ainda estão começando a aprender, vocês estão fazendo contas de números menores e talvez vocês se atrapalhassem um pouco. Mas lembrando que quem quiser montar a continha aqui na lateral do livro ou numa folha, para ir treinando, como a professora sempre fala, a gente tem que sempre treinar para aprender mais e para melhorar. Então, você pode fazer isso em casa também, tá bom? Então, na F, sim, porque a Pro somou 97, mais 247, mais 133, mais 108, mais 102. Então, teve mais de 500 torcedores? Sim, vírgula para separar. Por que que teve mais? Porque ele teve 687 torcedores. Então, somando todos esses valores, a Pro chegou na conta de 687 torcedores. Então, sim, teve mais do que 500, certo? G, pergunta da G. Houve mais de 1.000 torcedores participantes? 687 é mais do que 1.000 ou é menos do que 1.000? Sim, 687 é menor. Então, a resposta aqui da G é não. Não teve mais do que 1.000 torcedores. Por quê? Porque teve somente 687 torcedores, ok? Então, essa é a nossa atividade da página 24 de hoje, tá bom? Prestem atenção e façam com calma. Agora, nós vamos para a sequência 4, atividade 4.1. Essa é bem legal, tá? Essa é da página 25 também do EMAI, dando sequência nas nossas atividades. Então, na alternativa 1, diz assim, André colocou sua coleção de bolinhas de gude em 3 latas, anotando em etiquetas a quantidades e a cores. Então, esse aqui é o André, olha o André aqui no cantinho, jogando as suas bolinhas de gude. Então, o André separou, ele quis separar a sua coleção.
por cores e ele separou para ver a quantidade que tinha em cada cor. Então, 23 azuis, ou seja, ele tem 23 bolinhas azul, 35 verde e 21 amarela, tá? Então, olha lá na 2. Em um papel, André escreveu assim: 23 mais 35 mais 21 igual a 79. Ou seja, o que será que ele fez aqui? Ele somou. Ele somou a quantidade de bolinha azul, a quantidade de bolinha verde e a quantidade de bolinha amarela para chegar no valor total que ele tem de bolinhas na coleção. Então, ele separou por grupos, ou seja, por cores, mas ele quer saber o valor total. Para ele saber esse valor total, o que ele fez? Ele somou a quantidade da azul, da verde e da amarela para chegar no valor total. Quantas bolinhas ele tem no total. E aí ele chegou nesse valor de 79. Já já a gente vai ver a continha como é que se faz. Então, na A, o que André quis registrar? O que ele quis registrar somando todas essas bolinhas? Então, a Pro já respondeu também aqui. A quantidade total da sua coleção de bolinhas. Então, na A é a quantidade total da sua coleção de bolinhas. O que ele queria somar? Ele queria saber o valor total das suas bolinhas. B, como você lê o sinal que é uma cruzinha? Como que a gente lê esse sinal que é uma cruz? Como mais, como sinal de mais, que também é de adição, né? Que é de adicionar, de mais, das continhas de mais, de adição. Então, tá aqui também na alternativa B. C, e o sinal que tem dois pauzinhos assim um em cima do outro, que a gente chama de sinal de igual ou total, que foi igual o André usou aqui. Ele somou as quantidades e fez igual ou o valor total 79, tá bom? 3. Das 35 bolinhas verdes que ele tinha, o André deu 7 para o irmãozinho dele. Ele escreveu em a sua caderneta assim, olha como que ele fez. 35, ele tinha 35 verde, lembra aqui em cima? Então, ele fez 35 menos 7, igual a 28. Por que ele fez 35 menos 7? Lembra que ele tem 35 verde? A irmãozinho dele pediu, ele deu 7 para o irmãozinho mais novo dele. Então, ele fez 35 menos 7, que é para saber quantas verdes que ele vai ficar agora. Então, agora ele tem 28 bolinhas verdes, tá bom? Diminuiu. A gente tirou, ele diminuiu. Ele deu para o irmãozinho dele, ou seja, ele tirou da coleção dele 7 bolinhas verdes, tá? Então, o que André quis registrar na caderneta? Ele quis registrar a quantidade de bolinha que ele ficou. Ou seja, ele tinha 35, tirou 7, ficou com 28. Ele fez essa continha para ele saber quantas bolinhas verdes ele tem agora, ok? B, como você lê o sinal de menos? Que é o sinalzinho que é um pauzinho. Como que a gente lê? Menos ou subtração, ou seja, é um sinal de menos. É o sinal das continhas de subtração. Subtração quer dizer de subtrair, de tirar, né? Continha de menos. Quando a gente... Então, vamos supor, eu tenho 5 balas, dei 3 balas, né? Ó, eu tenho 5 balas, dou 3 balas. Eu fiquei com 2, ou seja, eu tirei, eu subtraí, eu diminui, né? Então, prestem atenção também nesse sinalzinho aqui, tá bom? Agora, vamos ver como é que o André fez a conta de adição e subtração nessas duas continhas que ele fez da página 25. Então, esse é o André, olha lá ele brincando com as bolinhas dele, tá? Azuis, 23, 35 verde, 21 amarela. Ele fez a continha assim. Pro, mas eu não consigo somar tudo isso de uma só vez, eu ainda não aprendi. Então, lembra que a gente está aprendendo a montar as continhas? Olha aqui, a Pro já montou. Então, eu monto 23 mais 35 mais 21. Agora eu vou somar. Lembrando da nossa regrinha, a gente sempre começa a somar pela unidade. Então, primeiro a gente soma toda a casinha da unidade, depois a gente soma a dezena, tá bom? Porque se tiver algum número para subir, a gente não vai ficar com a conta errada. Por isso que é importante sempre começar pela unidade. Não se esqueçam dessa regra que é muito importante. E sempre também se atentar ao sinal, se a continha é de mais ou se a continha é de menos, que é de tirar.
De mais, de adição, de adicionar, de ganhar mais, né? Ou de menos, de tirar, de diminuir, de subtrair, tá bom? Então, na primeira continha, ele somou, olha aqui, ele somou 23 mais 35 mais 21. Ele chegou no resultado de 79. Por quê? Primeiro ele somou a unidade, depois a dezena. Então, vamos com a Pro somar a unidade, tá bom? Presta atenção. 3 mais 5, vamos somar na mão? 3 mais 5. Eu sempre falo, usa os dedinhos que Deus deu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Pro já tem 8. Mais 1, olha aqui, ó, mais 1, 8 mais 1, 9. Então, aqui deu o total de 9, tá vendo? Agora, eu vou somar a casa da dezena. 2 mais 3. Quanto que é 2 mais 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, eu coloco aqui 5. Tá bom? Agora, eu vou somar com mais 2, porque eu tenho mais 2 aqui embaixo. Então, ó, 2 mais 3, 5. Mais 2, 5. 6, 7. Então, eu vou ficar com 7. Então, o valor total é 79, tá bom? Então, a gente ficou aqui com o valor total de 79. Agora, vamos ver como é que ele fez a conta de menos. Olha aqui, lembra que ele tinha 35 verde e deu 7 por mãozinho dele? Quanto será que ele vai ficar agora? Aqui já temos o resultado, 28. Mas como será que ele fez essa conta? Eu não sei fazer de cabeça. Eu posso montar a continha, igual a Pro fez aqui, olha. 35 menos 7, para chegar ao resultado que é 28. Então, vamos começar pela casa da unidade. Lembra da nossa regra? 5 dá para tirar 7? Não, porque 5 é maior do que 7, eu não posso tirar. Então, primeiro eu empresto do vizinho, passo uma dezena para cá e aqui eu fico com 2. Porque se eu tinha 3 e emprestei 1, eu fiquei com 2. Tá? Agora sim que eu já fiz o empréstimo, eu posso começar a minha conta. Então, 15 tiro 7. Então, eu vou fazer a conta. Por que 15? Porque quando eu passo a dezena para cá, ele vem valendo dezena. Com mais 5, então vai ficar 15, ok? Então, 15 menos 7, 8. 2 eu não tiro nenhum, eu continuo com 2. Então, essa foi a continha que o André fez para chegar no resultado de quantas bolinhas verdes que ele ficou depois que ele deu por mãozinho dele, tá bom? Então, lembrando sempre das nossas regrinhas de adição e subtração. Dezena, unidade, sempre começa a somar pela casa da unidade, ok? Tanto na continha de mais, que é de adição, como na de menos, que é a subtração, ok? Prestem atenção nessa regrinha, treinem bastante que vocês vão ficar craque, eu confio e acredito em vocês. A Pro quer agradecer de todo o coração, muito obrigado a todos vocês, foi muito legal a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, cuide-se, cuide de você, cuide da sua família, se protejam, usando máscara, bastante álcool e gel e só saia na rua quando é necessário, que a gente ainda está na pandemia. Um grande beijo para todos vocês, professora Aline. Tchau, até mais!